Graça e paz e misericórdia, como diz Carvalho, sem a graça e sem a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós não somos nada. É com muita alegria que estamos aqui esses dias e revendo pessoas tão amáveis. É sempre bom para o coração de qualquer missionário o convívio com a igreja local, ainda mais quando uma igreja tem dado provas de que ama missões, não só com palavras, mas também com ações, com envolvimento. E nós glorificamos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na vida da igreja. Pastor Carvalho, são 15 congregações. Não sei se as 15 estão aqui, mas tem os pastores aqui. Os pastores das congregações dessa igreja ficam em pé, e seminaristas, aqueles que lideram as congregações. A gente não tem assim a oportunidade de conviver. Estou vendo aqui 1, 2, 3, lá atrás 4, 5. Glória a Deus. Deus abençoe vocês nessa semeadura santa aí, os irmãos também que estão conosco e fazem parte das congregações da igreja. Abra a sua Bíblia, Lucas no capítulo 5, os versículos de 1 a 11. Lucas capítulo 5, versos de 1 a 11. Convido você para que se coloque em pé. Acompanhe a leitura do texto. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Nosso Deus e Pai, nós queremos ter uma pesca maravilhosa. Nós queremos entrar no mar ou nos rios e alcançar os objetivos. Queremos que o Senhor nos abençoe nesta noite com esta palavra. Cada um de nós tem uma missão, cada um de nós tem um chamado, cada um de nós tem objetivos pessoais, familiares. Senhor, dá que a nossa vida viva para a glória do Teu nome, e que tudo o que façamos tenhamos o êxito, tenhamos, ó Pai, a vitória, e que o Senhor nos ajude conduzindo, orientando. Nós queremos que a Tua vontade se faça na nossa vida, porque a nossa vontade, ela não é muitas vezes correta, e quantas vezes estamos enganados com as direções que tomamos no viver. Senhor, nós clamamos a Ti que o Teu Espírito Santo fale a cada coração indistintamente aqui nesta noite, sem distinção, para que possamos entender, ó Pai, Tua soberana vontade para a vida de cada um.
Alimenta-nos com esta palavra, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Em abril do ano de 1978, o barco pesqueiro Fluman bateu o recorde de pesca de um arrasto somente, pescando numa puxada de rede. Eles conseguiram a maior quantidade de peixes até então. Isso ficou registrado no Guinness Book, o livro dos recordes. Não sei se esse recorde já foi batido, porque é de 78 para cá. Mas naquela ocasião, esse barco pesqueiro Fluman, no mar de Barents, na Noruega, conseguiu arrastar a maior quantidade de peixes registrada de uma só vez. Eles conseguiram ter, naquela puxada, 2.471 toneladas de peixe. Pastor Carvalho, 100 quilos de peixe é muito peixe. Dá um pirão. Já dá um pirão, não é? 1.000 quilos de peixe, muito peixe. É muito peixe. 2.000 quilos, 2.471 toneladas pescadas de uma só vez. Quando a gente olha esse registro do livro dos recordes, nós vamos entender assim: poxa, é uma pesca maravilhosa, sim ou não? Humanamente falando, é uma pesca maravilhosa. Eu acabei de ler um texto que você conhece muito bem, quando Jesus Cristo com seus discípulos e os barquinhos, sob a orientação de Jesus, eles pescam uma grande quantidade de peixe na sua época. E de repente você olhando a quantidade de peixes desse barco pesqueiro Fluman, e a quantidade bem menor daquela pescaria do Mar da Galileia, se alguém fizer uma comparação muito rápida, sem pensar direitinho, vai dizer: ah, aquela pesca lá do Mar da Galileia de Jesus, aquilo ali, mas essa aqui foi maravilhosa. Só que quando a gente começa a olhar algumas situações que envolvem essas circunstâncias, nós vamos entender que a pescaria de Jesus, aquela é que foi maravilhosa. Sabe por quê? Porque no mar de Barents, esse barco pesqueiro, com convés enorme, com recipientes ali, porões enormes para armazenar todo aquele peixe, mas esse barco tem um motor de popa, uma força motriz, que pode imprimir uma velocidade e cercar cardumes imensos, e o barquinho do Mar da Galileia é no remo. E aí tem a tecnologia a favor. O pesqueiro Fluman tinha sonar, que podia detectar onde estavam os cardumes. No Mar da Galileia não havia sonar, mas só Jesus, com seu discernimento e poder espiritual, sabia onde estavam os peixes. Havia uma rede quilométrica, que cercando por quilômetros aqueles cardumes imensos. E no Mar da Galileia a puxada era na mão. Então, quando a gente olha, a gente vai dizer que a ausência de tecnologia e aquilo que aconteceu lá no Mar da Galileia, aquela pesca que foi maravilhosa, aquela pesca só aconteceu porque Jesus estava presente naquele barco. Pescador que sai para pescar e volta sem peixe é pescador fracassado, é ou não é? Eu sei que tem alguns aqui que gostam de pescar. Numa das minhas passagens por Rio Verde, meu amigo Carvalho me levou para pescar. Na verdade, eu fui pescar e ele foi para a rede. Ele ficou deitadinho na rede, eu fiquei lá, né, Juarez? Peguei os peixinhos, não peguei? Peguei alguns peixinhos. Mas quando o pescador sai com um objetivo. O objetivo é apanhar peixes. Mas nós conhecemos algumas histórias de pescadores que saem, voltam sem peixe, o mar não estava para peixe, e ele, para não passar vergonha, ele passa na peixaria. E aí ele compra peixe e amarra aquelas cordas com anzol na boca do peixe que ele comprou e chega em casa para enganar a esposa. Lógico que crente não faz isso. A pessoa correta não faz isso. Mas alguns fazem. Agora imagine você, se são pescadores profissionais, como o texto nos apresenta. Pedro, Tiago e João, eles tinham uma microempresa. Eles eram filhos de Zebedeu, eles tinham uma empresa de pesca, eles tinham empregados, ele pagava salário aos empregados. E eles são pescadores experimentados.
mas eles estão convivendo, segundo o texto, no momento de fracasso, objetivo não atingido, frustração. E quantas vezes em nossa sociedade dos dias de hoje, tanto sociedade oriental como sociedade ocidental, as pessoas estão vivendo e experimentando traumas por causa de fracassos, de frustrações, pessoas infelizes, pessoas estão indo para as drogas porque fracassaram em alguns projetos de vida, pessoas estão indo para o crime, buscando um atalho para ter êxito na vida. A nossa sociedade empurra em muitas situações as pessoas para essa deformidade, e dessa maneira as pessoas estão vivendo alguns fracassos e frustrações. Isso pode acontecer também dentro da igreja, isso pode acontecer também com pessoas salvas por Jesus Cristo. Por que nós temos divórcio dentro da igreja? O divórcio, a separação é um atestado de fracasso. Eu não soube conviver, vou me separar. Por que acontecem situações de separação nos casamentos, quando acontece adultério dentro e fora da igreja? Por que pessoas se preparam e querem fazer uma faculdade, mas nunca conseguem concluir aquele curso? Por que pessoas estão formadas, mas nunca conseguem emprego ou a colocação diante daquilo e não realizam o sonho da profissão? Pessoas que passaram por problemas, endividadas, trazendo vergonha dentro e fora da igreja. Pessoas que colocaram os filhos no mundo, sonhando, meu filho vai se encaminhar, e de repente o filho vai para as drogas, e bate uma frustração. Quantas vezes pai e mãe de filhos desviados se sentem culpados, porque eu não dei um bom testemunho, porque eu não preguei o evangelho para o meu filho, porque eu não levei para a igreja, porque eu permiti isso e aquilo. O que nós entendemos é que na vida que nós levamos, diante de tantos problemas e dificuldades, existe a possibilidade de eu e você passarmos por algum tipo de frustração. E frustração tem a ver, eu não alcancei os objetivos que eu tinha, os meus sonhos não se realizaram, o meu castelo de areia ele ruiu, e aquilo que eu esperava para a minha vida não chegou a acontecer. Quando nós olhamos esse texto e observamos nessa coisa figurada de alcançar êxito na vida, de alcançar os objetivos para que se propõe, nós olhamos que o Senhor Jesus Cristo está dando lições àqueles homens que estavam ali pescando para que eles pudessem ser vitoriosos na vida. É interessante que você pode colocar isso que eu estou falando para a sua vida pessoal, para o seu casamento, para a sua profissão, para a criação dos seus filhos, do seu negócio, se você é um empresário, um empreendedor, em qualquer situação, mas isso também a gente associa com a vida da igreja, porque depois daquela experiência dos discípulos com Jesus, e no final do texto, Jesus diz assim aos discípulos, eles estavam conhecendo Jesus naquele momento. Pedro não tinha nem o seu nome mudado para Pedro, Rocha, Rochedo, era Simão, e era o primeiro contato daqueles irmãos com o Senhor Jesus Cristo. E Jesus disse o que para eles? Vinde após mim, sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Eles deixaram a empresa, eles deixaram a profissão, e eles seguiram dedicando as suas vidas inteiramente ao Senhor Jesus Cristo. Essa figura que Jesus usou nesse momento, ele usou em outros momentos, pescar homens ou pescador de almas em algumas situações, é aquela pessoa que fala do Evangelho, que prega o Evangelho, e a pessoa entende a mensagem do Evangelho e entrega a vida ao Senhor Jesus Cristo. Não é através de uma pescaria enganando a pessoa com uma isca, mas é muito mais atrair pessoas para o estilo de vida cristão, a fé do Senhor Jesus Cristo. Tem a ver com perdão de pecados, tem a ver com confissão, tem a ver com renovação de esperança, tem a ver com acreditar com o sacrifício naquela cruz, tem a ver com ter a certeza da salvação eterna. Pescar almas, pescar de maneira maravilhosa, com certeza é o objetivo dessa igreja. Amém, pastor Carvalho? São 15 congregações, a igreja vem nessa situação crescendo,
tem muita gente para se converter em Rio Verde. Tem ou não tem? Sim ou não? Tem. Vocês têm espaço para pregar o Evangelho, pessoas que vocês desejam que tenham essa experiência de conversão dentro da família ou fora, amigos de trabalho. Então essa igreja quer crescer também em quantidade. Ainda que haja aquele equilíbrio de qualidade com quantidade, mas o Evangelho é de quantidade também, porque tem muita gente se perdendo. Não podemos desprezar a qualidade do ensino bíblico, seriedade com a palavra. Nós não barateamos o Evangelho, mas devemos almejar que essa igreja esteja superlotada. Amém? Que esse batistério esteja sempre cheio de água, batizando centenas e centenas de pessoas. Amém? Alguns batistérios, infelizmente, em nossas igrejas, estão se tornando depósito, lugar onde colocam cadeiras velhas, para guardar o gasofilaço, livros. Nós rodamos muito por aí, igrejas que perderam o ardor evangelístico. E ardor evangelístico não é transferido para o pastor, é você no seu dia a dia conduzindo pessoas ao Senhor Jesus Cristo. Igrejas que não amam os perdidos, que não estão envolvidas com esse testemunho, os batistérios então vão ficando vazios e vão virando depósitos. Quem dera, eu não sei se acontece assim, mas quem dera todas as igrejas do Brasil tivessem batismos pelo menos uma vez por mês. Existem igrejas que estão lutando para batizar todas as semanas. Todo culto tem batismo, que seja 2 ou 3, mas é testemunhando: Jesus transformou a minha vida, e eu quero dar testemunho. Eu estou morrendo para o mundo, eu estou revivendo uma vida nova com o Senhor Jesus. Quem dera isso acontecesse semanalmente em todas as igrejas por todo o Brasil. Pescar de maneira maravilhosa é você ter os seus objetivos de vida pessoais atingidos, você vivendo a vida abundante, feliz, satisfeito, realizado, sentido de missão cumprida. Pescar de maneira maravilhosa para a igreja é alcançando vidas e almas, como falei de manhã, aqui em Rio Verde e também nos confins da terra. Esse texto nos apresenta algumas orientações com respeito a isso. O primeiro destaque que eu quero fazer é que, se você quer pescar de maneira maravilhosa, ter êxito na sua vida, você precisa estar presente onde os peixes estão. A pesca maravilhosa vai acontecer se nós estivermos presentes onde os peixes estão. O texto diz: os discípulos passam a noite tentando pegar o peixe e não conseguem. O dia amanhece, o barco está na praia do lado, à margem, e eles estão consertando e lavando as redes, tirando enrosco, tirando bota, galho de árvore. Peixe não veio, nem o baiacu. Eles estão ali preparando as redes, mas não tem peixe. Jesus então passa do lado do barco, a multidão está seguindo Jesus. Para que ele pudesse ter uma posição melhor para falar, ele usa o barco como púlpito. E ele pede licença a Simão, entra no barco. Eu imagino que agora Jesus sentado na proa do barco, com as duas pernas assim balançando aqui assim, sentado, e a multidão em terra, e Jesus dentro do barco, à beira-mar, usando o mar como caixa acústica. Quem conhece de acústica sabe do que eu estou falando. E ele começa a ensinar a multidão. Eu imagino Simão e ali os seus companheiros, ele consertando a rede, limpando a rede, e Jesus falando, e ele aqui, trabalhando aqui, mas o ouvido está lá, a concentração lá. E Jesus colocava os ensinamentos e de repente, depois que Jesus ministrou aquelas pessoas, Jesus vira para ele e fala assim: Simão, faze-te ao mar alto. Em outra versão, faze-te ao largo e lançai as redes para pescar. Jesus dá uma ordem para que eles saíssem da margem, para que eles fossem a águas profundas, para que eles saíssem daquele momento ali, porque margem tem a ver também com segurança, com tranquilidade, com zona de conforto. Vá mais uma vez, faze-te ao largo, porque é lá onde os peixes estão. Jesus sabia onde os peixes estavam. E aí então ele é desafiado mais uma vez a se fazer ao mar alto para pescar aqueles peixes ali. Nós precisamos também agir assim
e ter essa sabedoria para pregar o Evangelho e para as coisas que temos que fazer no nosso dia a dia. Eu me lembro de Ronaldo Lidório, é um missiólogo presbiteriano, um homem de Deus, antropólogo, missiólogo, linguista. Ele traduziu o Novo Testamento em 10 anos para a língua dos cocombas, lá no interior da África. E depois de 10 anos traduzindo o Novo Testamento, entregou o Novo Testamento, resolveu voltar para o Brasil. E quando chegou, ele pensou: eu quero pregar onde ninguém chegou. Eu quero escolher um lugar no Brasil para evangelizar as pessoas onde não tem crente, onde não chegou nenhum pastor, onde o Carvalho não foi, onde nenhum missionário chegou. E eu quero começar do zero. Pegou o mapeamento, fez as estatísticas e descobriu algumas aldeias indígenas no norte do país. Pegou um avião, São Paulo, Manaus, pegou outro avião, Manaus, Tefé, quem conhece lá é de caminho, sobe dias de barco, depois chega lá, pega uma voadeira, o nome é esse mesmo, já andei várias vezes ali no Alto Amazonas, é batendo costela em cima do rio, é a voadeira. Por isso que eu estou procurando a coluna. Cadê o Lucas? Cadê meu médico terrorista? Foi arrebatado? Ele estava aqui? Foi arrebatado? Foi não, né, irmão? A gente ia junto, né? Mas aí, depois de vários dias de barco na voadeira, ele chegou num lugar que não tem nem no mapa. Pegou um índio de 1,5 metros, um guia da floresta, um índio. Abriu o mapa na frente do índio e falou: moço, o senhor pode me levar aqui? O índio olhou e falou: o senhor quer ir aí? Falou: quer. O índio falou: é longe. O índio não tinha noção do trajeto de São Paulo a Manaus, Manaus Tefé, dias subindo o rio de barco, voadeira, dali de onde ele já estava, até onde ele queria chegar. O índio falou que era longe. Não, eu quero ir lá sim. O índio falou: são 3 dias andando no meio do mato, vamos embora. Bota de campanha, mochila, GPS, celular, tudo preparado, está ali perfeito. E aí ele saiu com o índio. Primeiro dia andaram, escureceu, o índio pegou o facão, abriu uma clareira ali, amarrou 2 vezes, falou: moço, vamos dormir. Comeram alguma coisa e deitaram para dormir. Tempo passa, dali algumas horas o índio levanta, olha no meio do mato, aí vai do outro lado, lá no meio do mato, vai do outro lado, tal, e deita. Perto de meia-noite o índio faz isso de novo. 1h30 da manhã novamente, 3h30 da manhã novamente. E ele sempre levantava e ficava olhando no meio do mato, à volta em todas as direções, e deitava. De manhã o Lidório virou para o índio e falou: moço, o senhor não dormiu direito não. Ele falou: dormi sim, que é isso, dormi muito bem. Mas toda hora o senhor levantava e ficava olhando no meio do mato. Aí o índio ficou envergonhado e falou: sabe o que é? É que eu tenho medo de onça. Aí o Lidório falou: se esse cara mora aqui, conhece tudo na mata, se ele tem medo de onça, é para eu ter também. Se a partir daquele dia passou a ter medo de onça. Ficou esperto. 3 dias, no 3º dia chegaram numa aldeia, que era o objetivo dele, para pregar o Evangelho, uma clareira enorme, umas ocas grandonas. E eles chegaram e tinha uma movimentação, gente limpando, carrega coisas, coloca ali, limpa lá. E eles saudaram aqueles índios. E ele chegou perto daquele que parecia ser o líder, e ele estava muito ocupado ali. Ele disse assim: ô moço, tudo bem e tal? Eu: tudo bem, eu estou percebendo a movimentação, vai ter alguma festa aqui? Aí o índio limpando olhou para ele e falou assim: festa? Vai ter sim, vai ter culto. Aí ele pensou: meu Deus, eu vim de tão longe, mapeei tudo, cheguei aqui esperando que não tivesse nenhum crente, achando que eu sou o primeiro. O cara fala que vai ter culto. Será que é culto de igreja evangélica? Ô moço, é culto de igreja evangélica? É sim, o senhor não é crente não? Aí ele falou: sou. Então o senhor está convidado para o nosso culto também. Aí ele falou: meu Deus do céu, como é que é? Mas o senhor é crente? Ele falou: eu não, aqui todo mundo é crente. Ele falou: meu Deus, como é que pode? Eu chego aqui achando que não tem nenhum crente, a aldeia toda é convertida. E ele então, curioso, perguntou, falou: mas como que o Evangelho chegou aqui? Quem pregou o Evangelho? Quem trouxe o Evangelho aqui para vocês? Calmamente o índio olhou para ele e falou assim: foi o seu João.
E ele curioso, seu João? Quem é seu João? Seu João é pescador. E foi ele que pregou, e todo mundo se converteu. Onde eu encontro seu João? Ele falou assim: o senhor anda aqui 2 quilômetros nessa direção da mata, lá tem um braço do rio em Garapé, tem um flutuante, ele mora no flutuante. O senhor vai aqui nessa direção, o senhor vai sair do flutuante. Ele está lá. Ele pegou o índio guia, rapidinho, coração acelerado, batendo, querendo conhecer quem é esse pescador que pregou o evangelho. E quando chegou lá, naquele flutuante, um flutuante velho, sem manutenção, ele entrou e ele conta, e eu tenho os direitos autorais do Lidório para contar até os detalhes: uma cadeira quebrada, fogão a lenha, algumas vezes penduradas, e o seu João estava no canto da parede, sentado, encostado na parede, sentado no chão, mas ele estava lendo a Bíblia, a palavra de Deus, no meio da selva amazônica. O Lidório entrou, cumprimentou o seu João e disse assim: seu João, eu estou vindo aqui porque eu sou missionário. Ele falou: missionário? Glória a Deus! Pergunta, falou: ô seu João, que bom que o senhor chegou aqui, o senhor veio longe, como é que o senhor chegou aqui? Ele falou: ô missionário, eu sou pescador. Lá embaixo o rio foi secando, o peixe foi sumindo, eu vim subindo, cheguei até aqui. O senhor veio longe? Eu vim sim. Seu João, e o senhor pregou o evangelho aqui? Ele falou: eu sou crente da Assembleia de Deus, e eu aprendi que coisa boa a gente tem que falar. Jesus é bom para mim, eu falo Jesus para o índio converte. E ele falou assim, nessa simplicidade. Aí o Lidório disse que foi valorizar o trabalho do seu João. Ele falou assim: poxa, seu João, o senhor fez um trabalho bom, o senhor já alcançou uma aldeia. Ele falou: uma não, 6, aqui. E ele mostrou 6 aldeias indígenas que ele havia alcançado para a honra e glória do nosso Deus com a pregação do Evangelho. Aí o Lidório disse que estava humilhado porque um semi-analfabeto, um pescador, estava fazendo a obra que alguns missionários transculturais gostariam de fazer e não conseguiam. E aquele homem tinha feito sem estatística, sem bater foto, sem sustento. Nada contra isso. Mas aí ele disse que estava ficando envergonhado e falou assim: seu João, olhou para as crianças e falou: seu João, que futuro o senhor vai dar para as suas crianças? Não tem escola aqui, seu João. Seu João, se uma dessas crianças adoece, não dá tempo de chegar no hospital, seu João. Que futuro o senhor vai dar para essas crianças, seu João? Ele disse assim: missionário, e abriu um sorriso. Missionário, estou preocupado não. Aquilo que é mais precioso, aquilo que é mais importante, aquilo que é o melhor que uma pessoa pode conseguir em vida, os meus filhos já têm, porque eles já têm Jesus. E quantas vezes a gente não se preocupa com os nossos filhos, com o principal que eles precisam ter na vida? Quantas vezes os pais querem capacitar os filhos com um bom curso de inglês? Excelente. Uma boa faculdade, pais e mães que juntam dinheiro para pagar a futura faculdade do filho, excelente. Que ele tenha outros cursos, que ele tenha uma boa experiência para que ele dê certo na vida. Mas tem pai e mãe que investe em preparar o filho para a vida, que não prepara para a eternidade. Não senta, não lê a Bíblia, não dá o testemunho. Existem pais, mães, homens e mulheres, pais, que às vezes até dão mau testemunho para os filhos, desencaminham os filhos, e é responsabilidade dos pais pregar o Evangelho aos filhos. A primeira responsabilidade não é transferir para o carvalho, não é transferir para a professora, para o culto infantil. Isso tudo é coadjuvante, porque os filhos estão olhando as vidas dos pais, do papai e da mamãe. É sentar e falar: filho, o papai tem erro sim, mas olha aqui uma coisa, houve um dia que a mensagem, aí você conta o seu testemunho, e o papai foi transformado. Então você também precisa de Jesus para transformar a sua vida, meu filho. É a primeira responsabilidade. O Lidório conta que aquele homem ali, simples, estava dando uma aula de missões transculturais e também uma aula de formação de uma família aos pés do Senhor. Mas Deus levou aquele homem para estar onde os peixes estão, num lugar distante ali,
para que ele pudesse fazer aquela obra. É preciso que a gente esteja também indo onde os peixes estão e falando às pessoas. Segundo, você vai pescar maravilhosamente bem. A igreja vai pescar de maneira maravilhosa quando as nossas ações são fruto da nossa confiança em Deus. Quando você faz alguma coisa confiando na sua inteligência, quando você faz alguma coisa confiando na sua capacidade humana, quando você faz alguma coisa confiando nas pessoas, e tem aquele chavão, né? Não, eu conheço o político tal, ele vai resolver. Gente que fica confiando em situações. A nossa confiança é somente em Deus, amém? Ele é o único que pode nos abençoar verdadeiramente e cuidar. Deus usa pessoas? Usa, não é para você desconfiar de todo mundo, não. Dentro da igreja, os irmãos se ajudam mutuamente. Existem pessoas que não são evangélicas, mas são pessoas corretas, boas, que ajudam. Mas você não confia somente nessa situação, você confia que Deus pode usar pessoas, mas a nossa confiança é somente em Deus. Onde nós encontramos isso no texto? O texto vai dizer que Jesus diz assim para Pedro: faze-te ao mar alto e lança as redes para pescar. O que Pedro diz? Olha, nós tentamos a noite toda, nada apanhamos, não conseguimos. Foi a noite toda, Jesus, e joga a rede, e puxa a rede, e nada. E joga a rede, e puxa a rede, e nada. E vai cansando o braço. E joga e nada, a noite toda. Nada apanhamos. Só que aí o texto coloca que Pedro disse uma palavrinha com 3 letras, M-A-S. Na versão que eu li, não pegamos nada, mas toda vez que tem um mas, se prepara. O mas pode ser entretanto, o mas pode ser todavia, e toda vez que você ouve isso, se prepara, porque aí tem coisa. Nós tentamos a noite toda, mas abaixo, confiado na tua palavra, eu vou lançar as redes novamente. O médico fala, não tem cura, mas se Deus quiser vai ser curado, amém? Tem 30 dias de vida, mas se Deus quiser vai ter mais 18 dias, 18 anos, como foi Valdemiro Timichak. Eu conversava com alguém hoje. Com quem que eu conversava sobre isso hoje? Pastor Valdemiro estava doente, ele sempre teve doente, 18 anos com câncer. O médico falou, tem um mês. Ele viveu 18 anos e viajou o mundo todo pregando o Evangelho. Então, toda vez que a gente confia em Deus, a gente entrega os nossos problemas a Ele, Ele é capaz de fazer milagres. Vocês vão ver o testemunho da Abdala aqui. Já contei, mas ele vai vir aqui. Ficou 3 dias na câmara frigorífica, no refrigerador. Quando ia ser jogado no buraco, ele voltou. Porque quando Deus tem propósito na vida de alguém, Ele faz até o final. E Deus não ficou cansado, não. Ai, que trabalho que deu. Ressuscitou a Abdala depois de 3 dias. Deus não ficou cansado, não. Deus fez da maneira natural. Uma missão de Deus é doar a vida. Para Ele é a coisa mais natural. Então nós encontramos esse texto. Pedro fala assim: olha, sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Haveria espaço para uma desconfiança de Pedro aqui, sim ou não? Sim ou não? Se Pedro agisse de uma maneira natural, humana, pensem comigo. Se Pedro dissesse assim, o cara pediu para entrar no barco dele, ele está conhecendo agora. Humanamente falando, Pedro podia ter dito assim: ô Jesus, o senhor é da onde? Aí Jesus ia dizer o quê? Eu sou lá de Nazaré, lá da região norte e nordeste da Galiléia. Era a região mais pobre do país, e ainda é. Era a região discriminada. O que diz a Bíblia? Pode vir alguma coisa boa da Galiléia? Era discriminação. Só da onde? Eu sou de lá. Pedro poderia, humanamente falando, perguntar para Jesus: Jesus, o senhor já pescou alguma vez?
Ou seja, Jesus está se metendo no trabalho dele, ele é profissa, ele é profissional. E Jesus está chegando no cenário agora. O senhor já pescou alguma vez? O que Jesus poderia ter dito? Eu não sei se Jesus havia pescado, mas se Pedro nessa caminhada perguntasse assim: Jesus, qual é a tua profissão? O que Jesus ia dizer? Olha, eu sou carpinteiro. Aí Pedro falar: então Jesus, o negócio de mar é comer com meus irmãos aqui, teu negócio é banco, cadeira, mesa, fica na sua que eu fico na minha. Ele poderia ter feito isso? Poderia. Por que não fez? Porque houve um reconhecimento. Quando Jesus manda ele jogar nas redes, o texto vai dizer que ele se refere a Jesus como: ô Nazareno, ô Galileu, ô lá das cabeceiras. Foi assim? Como é que ele se referiu a Jesus? Mestre, Rabi, Raboni. E quando alguém reconhecia e classificava a pessoa com esse termo, estava dizendo: olha, esse é sábio, esse é doutor da lei, esse é mestre, vale a pena ouvir, reconheço essa autoridade. E ele percebeu, ele disse: mestre, eu tentei a noite toda, mas como é o Senhor está falando, eu vou tentar mais uma vez. Sob a tua palavra lançarei as redes. Tudo que você fizer na sua vida, faça confiando em Deus. Faça confiando em Deus. Eu tenho os direitos autorais para contar também uma situação verídica que aconteceu com um pastor amigo meu. Ele é pastor na região de Campinas. E os ladrões, Campinas é uma cidade muito violenta, e os ladrões entraram na casa dele, armados, e levaram o automóvel da garagem. 15 dias depois ele trocou o carro, seguro cobrido. 15 dias depois, outros ladrões, não sei se os mesmos, voltaram e levou outro carro. Quando roubaram o segundo carro, o pastor desorientado, o pastor fica desorientado? Sim ou não? Fica. Pastor é querubim? Pastor erra? Erra, é ser humano, e de vez em quando dá um desatino, não deve ser assim. Mas esse pastor desorientado, por causa de ser assaltado 2 vezes em 15 dias, ele foi lá numa loja e comprou um revólver, um 8, um 38, e virou pastor lampião, armado com um 8 cheio de bala, para se proteger. Caso verídico. Aí ele, então, ele refletiu: bom, eu estou com esse revólver aqui, mas nunca tirei, tem que aprender a tirar. Na igreja dele, que fica na região do Taquaral, em Campinas, uma irmã da igreja, o marido tem um estande de tiro, ele não é crente, e ele tem um estande de tiro lá. Ele fez a matrícula e foi lá, colocou os abafadores, alvo, e está lá, pé, atirando. O dono do estande conhecia o pastor, porque de vez em quando ele ia na igreja com a esposa. Ele está andando ali, vendo o movimento, ele olhou e falou: opa, parece o pastor da igreja da minha esposa. Se aproximou e falou: é ele mesmo. Ele está lá, bem, atirando. Aí ele, tuque, bateu assim, o pastor olhou: pastor, o senhor aqui. Aí o pastor já foi ficando envergonhado. Tudo bem. Tirou os abafadores e falou assim: pastor, é algum hobby do senhor? É alguma Olimpíada da Ordem dos Pastores? Pastor, não entendo, o senhor está aqui atirando. Aí o pastor se encheu de razão e falou assim: não, imagine você, Campinas está muito violenta. Em 15 dias me roubaram 2 carros, eu comprei para me proteger. Quando ele falou que era para proteção, ele olhou assim e falou: pastor, o senhor vai atirar para matar? Não, querido, eu sou pastor. Ladrão entrou lá para roubar, eu dou um tiro para cima, dou um tiro no pé dele, ele assusta e vai embora. Aquele homem muito experiente, com um histórico militar, dono do estande, olhou para o pastor e falou assim: pastor, pensa comigo, ladrão entra na sua casa, o senhor dá um tiro para cima ou no pé dele, ele assusta e vai embora. Só que, pastor, quando passar o susto, ele volta. Primeiro porque ele sabe que o senhor não tem coragem de atirar para matar. Quem tem coragem de atirar para matar, dá na testa. Primeiro ele volta porque ele sabe que o senhor não tem coragem de matar. Segundo, pelo desaforo. Terceiro, pastor,
sabe lá o que ele vai fazer com o senhor e com a sua família. O pastor foi diminuindo, e o homem está pressionando ele. Aí ele falou assim: pastor, o senhor quer um conselho? Ele já estava pagando o bico, né? O homem colocou a mão no ombro dele assim: o senhor quer um conselho? Ele falou: tudo bem. Aí aquele homem disse assim: pastor, confia em Deus. Deus usa o não convertido para falar ao convertido. Deus usa mula, Deus usa bêbado, Deus usa os meios que Ele quer. Aquele pastor caiu em si, que ele estava buscando artifícios humanos para se proteger, deixando de confiar em Deus. Existe algum tipo de garantia? Ter êxito na vida. Pescar de maneira maravilhosa é ter sucesso na vida espiritual, na vida familiar, na vida profissional. É saber que Deus está no controle, que a gente se envolve com as pessoas para que elas sejam transformadas, mas a gente confia em Deus porque Ele está cuidando da nossa vida, e a gente precisa uns dos outros. Eu não sei o que você está precisando hoje para viver essa vida abundante. Talvez alguns aqui estão passando por dificuldades tão grandes que a fé foi embora, a fé enfraqueceu, a dúvida chegou, você não sabe se Deus está ouvindo a tua oração, não sabe se Ele vai responder, o fardo está pesado. Nesta noite o Espírito Santo está dizendo para você: continua confiando, Deus não se esqueceu, Ele está vendo o teu sofrimento, no tempo certo Ele vai te abençoar. Em outras situações a vida fica enterrada porque você está sofrendo nos relacionamentos. Pessoas podem ter te machucado, pessoas que fizeram mal para você, você foi traído, ou a amizade ficou estremecida de alguma forma. Às vezes acontece até sem você perceber. Nós nos machucamos às vezes sem perceber, falamos o que não devemos. E se o teu coração está chateado com alguém, magoado com alguém, esta é a noite de restauração, para você dizer: Senhor, eu quero liberar perdão, eu quero que o Senhor retire isso do meu coração, eu quero que o Senhor retire esse fardo. Pode ser o teu casamento, talvez algum casal, a esposa triste com o esposo, ou o esposo triste com a esposa. Pode ser na criação dos filhos, filhos com pais, pais com os filhos. Pode ser nessa família um pouco mais distante, cunhado, sogra, genro, nora, tios. Pode ser na empresa, os colegas no trabalho, pode ser o vizinho da tua casa. Se você tem alguma pendência com alguém, hoje é para dizer: Senhor, eu quero resolver essa pendência, porque se você tem alguma coisa no teu coração, Deus não recebe o teu culto. Limpa o teu coração nesta noite, libera tudo isso e deixa que Deus vai cuidar. A sua parte é continuar amando e é pedindo condições, e se o Espírito Santo te mostrar a humildade de pedir perdão e reconhecer os erros. Mas peça nessa noite: Deus, limpa o meu coração e retira essa mágoa e essa tristeza.